Muito bem, voltamos. Voltamos. Estão me ouvindo? Ezequias, Letícia, Mariana, Sara. Ouvindo sim, Lu. Valeu, Sara. Valeu. Ok. Então, seguinte. Essa semana, né, as meninas até sabem, porque elas me acompanharam em outras disciplinas. Na hora de voltar, eu gosto de aproveitar e mostrar para vocês, falar para vocês sobre a distribuição de pontos que eu encaminhei segunda-feira, né? E que está lá postada no AVA, tá? Então eu vou fazer isso agora para depois não ter problema da gente não destinar tempo para isso, tá? Mesmo porque eu preciso de explicar em relação ao trabalho, tá bom? Então eu vou colocar aqui o meu material. Deixa eu ver, o pessoal já voltou? Ezequias, Letícia, Mariana? Vocês não falaram, não? Sim. Mariana? Cheguei. Sim, Tô tá aqui. ótimo. Então, tá ótimo. Então, excelente. Então, peço um pouquinho da atenção de vocês, porque é importante. Olhem só. Primeiro, né, aqui a distribuição dos pontos. Tá tudo. Tá compartilhado, gente? Tá sim. Então, tá bom, obrigada. Tá tudo lá no AVA, né? Mas encaminhei para vocês. Olhem só, a nossa disciplina é uma disciplina que tem avaliação de proficiência, né? Então, a análise de dados ecológicos chama a atenção disso porque é a disciplina, né, que tem ali a avaliação de proficiência. Então, caprichem na prova, né? Ela tem um valor de 2.000 pontos para a nossa oficial 2, tá? Então, a nossa oficial 2 que eu vou elaborar tem um valor de 2.000 pontos. Os outros 2.000 são dessa avaliação de proficiência, tá? Bem, tirando isso, a nossa parcial tem o valor de 2.500 pontos, né? Porque a nossa disciplina é uma disciplina aula modelo professor de nível 2, né? Bem, então o que acontece? Eu vou distribuir para vocês 2.500 pontos, sendo 500 pontos do exercício de fixação da unidade 3, né? Eu cheguei a encaminhar para vocês esse exercício também, não cheguei? Tá lá postado no AVA, mas também eu encaminhei para vocês para o WhatsApp, tá? Se não me engano, eu acho que eu encaminhei tudo isso aqui para vocês, tá? No dia 7 de maio, nós teremos uma atividade que vai ser realizada online, à semelhança do que a gente fez, né, na primeira etapa. Eu vou fazer um exercício para vocês poderem, inclusive eu chamo a atenção, para vocês fazerem, né, vai ter conta, enfim. Então, para vocês realmente se debruçarem na atividade online. Então, é um dia que eu peço a vocês uma atenção redobrada em relação à participação, porque tem valor de ponto, né? A atividade vai ser dada na aula. E nós temos nosso trabalho de 1.500 pontos, que é um trabalho em forma de artigo científico, conforme instruções enviadas. Então, eu quero explicar para vocês o que eu quero com esse trabalho, e inclusive, porque eu até olhei aqui, porque às vezes a gente pensa as coisas, não faz, né? É o seguinte, eu tenho até ele aqui no meu celular, tá aqui, eu vou encaminhar agora no grupo de WhatsApp nosso. Por que eu não enviei antes? Porque eu não queria assustar vocês, enviar uma série de coisas e não ter oportunidade de explicar. Então, eu vou explicar aqui para vocês e depois eu vou enviar 2 outros arquivos, mas que eu acho que são importantes, porque eles podem ajudar agora e também eu acho que vale a pena vocês também terem aí guardado, tá? Então, eu vou explicar o trabalho para vocês verem, né, o que eu espero em relação a isso. Bem, o que eu pus aqui, ó, também para mostrar para vocês, é o exercício, né, de fixação, que eu também encaminhei para o WhatsApp, que também está postado, mas aí para vocês poderem fazer o exercício, eu peço a vocês que façam à mão, tá? Façam à mão, tudo quanto é exercício, não é o caso aqui da nossa disciplina, mas, por exemplo, quando tem isso dirigido, né, que façam à mão e me encaminhem, tá bom? Então, esse é o exercício.
justamente tratando, pode ser todas as guias, possa ser também tratando, né, da unidade 3. Bem, e aqui as instruções para o trabalho. Deixa eu pôr. Ai, espera, gente. Fiz bobagem. Aqui e aqui. Vê se está postado aí para vocês. Instruções do trabalho, segunda etapa. Tá postado? Vocês estão vendo? Dá para acompanhar? Sim, estamos vendo. Ótimo. Então tá. Olha só. O trabalho realizado de forma individual, né? Eu quero que vocês escolham um tema relacionado à biologia. Qualquer tema, tá? Com assuntos recentes em telejornais. Porque eu quero que seja algo relacionado à biologia. Mas por que esse detalhe, né? Porque vocês vão construir para mim o trabalho. Vocês vão pegar as informações que estão contidas na mídia, tá? Ou seja, ai, professor, eu vou pegar qualquer dado? Não. Eu vou dar 2 exemplos, mas não significa que tem que ser. Hoje, inclusive, tem um exercício que eu achei, que eu coloquei, que vocês vão fazer daqui a pouco, que remete um pouco em relação a isso que eu quero que vocês façam. Que eu peguei um dado, tá? Um acompanhamento ali de queimadas, de focos ativos de queimadas, e fiz um exercício para vocês, tá? Por quê? O que eu quero? Eu quero que vocês ponham a mão à massa em relação ao que a gente trabalha na análise de dados. Vocês vão construir para mim um trabalho com um assunto relacionado à biologia, então até coloquei aqui, né? Queimada, desmatamento, Covid, dengue, né? Entre outros assuntos que vocês têm interesse, indivíduos com doenças coronarianas, eu quero verificar dados em relação à ecologia, o que você quiser. Só que eu te chamo a atenção, que é o que você quiser, mas se atente primeiro antes de você definir bonitinho, vá na internet e busque, veja se você vai ter o que você precisa de dados para você construir sobre esse assunto, tá? Por quê? Análise de dados, nós trabalhamos com números, com dados estatísticos, com informações. Então, vocês precisam de ter isso, tá? Então, olha só, vocês vão escolher reportagens sobre o tema, né, que seja interesse, que tenha aí informações na internet, e a partir daí elaborar um trabalho em forma de artigo. É lógico, né? Respeitando as dificuldades, respeitando as limitações, mas eu quero que vocês, diante desses dados que vocês vão encontrar, vocês façam um trabalho para a gente em forma de artigo, que seria fazendo uma introdução, colocando os objetivos, né? Colocando ali na metodologia, o que você vai falar? Vai falar de onde que você obteve os seus dados, né? Todos os dados precisam de ter referência de onde vocês tiraram, tá? Bem, utilizando os dados estatísticos das reportagens recolhidas. Eu falei internet porque ela é uma forma fácil de se ter esses dados. Professora, eu tenho uma revista aqui em casa que tem dados. Ótimo, não tem nenhum problema. Um jornal, não tem problema. Aliás, você possa pegar dados de diferentes fontes, né? Desde que faça sentido, conjunto, não tem problema nenhum, tá? E vocês deverão elaborar tabela, gráfico, apresentando o tema. Inclusive, vocês podem fazer igual o exercício que eu elaborei para vocês. Vocês podem pegar ali média, mediana, moda, né? Outros assuntos que nós vamos ver adiante, medidas de dispersão, né? Hipóteses. Então, isso tudo vocês podem pegar, tá? Podem trabalhar, fazer. Ou seja, é pegar o nosso assunto de análise de dados e trabalhar com ele, tá bom?
Vocês deverão indicar na metodologia as reportagens utilizadas para a composição do trabalho, tá? Isso que eu tinha falado com vocês. Encaminhar o trabalho em forma de artigo para o meu e-mail antes da apresentação do trabalho. Por quê? Vocês vão apresentar para a gente aqui, né? Apresentação em forma de banner. Então, vocês fizeram, então agora vocês montam, né? O banner que tem é justamente a maneira científica da gente ali apresentar esse tipo de atividade na aula online, dia 21 de maio, tá? O tempo médio de apresentação de 15 a 20 minutos. Encaminhe outro arquivo, orientações para elaboração do banner, tá? Talvez vocês já tenham, mas eu acho isso importante, porque para não deixar assim vocês de uma maneira aleatória, tá? Então, olha só, vou fechar esse arquivo, vou abrir outro, tá? Aqui. Aqui. Ó, aqui, modo leitura. Orientações para elaboração do banner, tá? Aí eu mandei, porque essa orientação eu tenho, afinal de contas, independente, né, da matéria, é um tipo de atividade que eu já dei isso presencial, já dei esse tipo de atividade também online, enfim. Então, eu até coloquei aqui, né, em termos de tipo de acabamento, que não é o caso, porque o banner que vocês vão elaborar, vocês não vão precisar, obviamente, de fazer impressão, montar e apresentar aqui na telinha para gente, né? Mas até deixei, uma vez que vocês possam utilizar no futuro, né? Porque é uma situação muito corriqueira para a gente, dentro da biologia, ter que fazer, e aí sim, né? Mandar para a gráfica e apresentar em congresso, né? Então, eu deixei, porque eu acho que é válido, né? Então, toda essa parte aqui não é o caso, tá, gente? Tem nada de acabamento, nada disso, vocês não vão imprimir nada. Obviamente, não faz o menor sentido, né? É simplesmente formatar ali no PowerPoint e apresentar para a gente no dia, tá? Apresentação do banner, enfim. E aqui, não esqueçam, que alguém quer perguntar, pode falar. No caso do banner, só precisa da parte em Word ou não? Você vai encaminhar para mim, aqui não, para apresentação, porque vocês vão apresentar para mim em formato de banner. Então, é uma projeção só, né? Sim, mas então Agora, só o banner mesmo, né? Não precisa do banner e o Word não, né? o Word, o Mariana, que lembra que eu pedi, vou colocar aqui, ó. Eu pedi para vocês encaminharem para mim, para o meu e-mail, aqui, ó, instruções do trabalho. O que vocês fizeram Sim. a prévia para vocês montarem o banner, tá? Aqui, ó. Encaminhar o trabalho em forma de artigo para o meu e-mail. Tá bom. Por que eu fiz isso? Porque, na verdade, vocês precisam de construir isso para ter o banner. Porque vocês não vão fazer o banner em cima de um artigo pronto. Vocês não vão fazer o banner, né, com o material pronto. Vocês vão construir. Então, de qualquer forma, vocês vão ter ali, precisam de fazer essa questão ali no Word, sim, tá? O que eu quero deixar claro com vocês? Eu não quero, logicamente, eu sei que vocês têm outras disciplinas, outros trabalhos, não é deixar vocês super cheios de coisa, mas que eu quero que vocês ponham a mão na massa, que vocês trabalhem com o assunto e com a nossa disciplina, e que também, ao mesmo tempo, né, mesmo que não seja o ideal daquela formatação de artigo, mas que vocês comecem a exercitar isso, porque isso é muito importante. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade com vocês, independente de disciplina, eu acho que ele é muito bem-vindo. E aqui, dentro da análise, eu achei interessante, porque eu quero que vocês enxerguem essa possibilidade, né, de ver dados, ver ali os dados que foram informados, por exemplo, Covid, né, porque é o assunto.
Você entra ali, tá cheio de dados que eles te passam, né? Número de indivíduos doentes, né? Às vezes a gente vê tabela ali ao longo dos dias, no último mês, enfim. Vocês podem pegar as informações que vocês julgarem interessantes e ali falar sobre o assunto, tá? Então, tem sim essa parte do Word e tem a apresentação no formato de banner, né? Que vai ser projetado na apresentação de vocês, tá? Aí, o que eu não encaminhei, porque eu fiquei com medo de vocês só de olhar assim achar que era muito cabuloso, enfim, e eu queria deixar, né? Mostrar para vocês, olha, eu vou encaminhar agora para vocês, são dois artigos de como escrever um artigo, tá? Artigos de como escrever um artigo, inclusive um é da UFMG. Então, eu vou encaminhar para vocês agora. Por quê? Eu sei que vocês não vão, né, necessariamente fazer um trabalho, um artigo assim, absolutamente muito extenso ou muito cheio de detalhes. Mas tentem fazer da melhor maneira possível, tá? E guardem esses artigos aqui que eu encaminhei para vocês, né? Eu acho que é útil, possa ser útil para vocês ali de futuro. Então, são alguns detalhes que acho que vale a pena, que possam ser úteis no trabalho hoje e que possam ser úteis na vida acadêmica de vocês e profissional à frente, tá? Porque, sinceramente, a gente sempre precisa desse tipo de informação aí pra gente, tá? E às vezes a gente sempre fica na dúvida, a gente sempre... É aquilo que eu brinquei com vocês, lembram ali há pouco na matéria, né? Foi assim, na hora que você termina o experimento, a gente pensa, ai, que bom, agora é só analisar os resultados. Só fazer um artigo e mandar ele para publicação. Só. Vocês não têm a noção desse só. O que é, né? É outro, como diria, né, numa linguagem, outro parto. É outra situação. Por quê? Porque não é fácil, não, né? Nem sempre, às vezes, achar as palavras ou enxergar uma coisa que está à nossa frente, às vezes está bem à frente, e a gente nem consegue, às vezes, perceber tanto. Então, eu sei, né? Então, por isso que é muito importante a gente, às vezes, ter aí algumas coisas que nos ajudem e nos dê realmente sustentação para a criatividade, para dar ideia, para a gente poder trabalhar. Então, eu encaminhei esses artigos nesse sentido, que possam auxiliá-los nesse momento e em momentos futuros. Tentem fazer o melhor possível, né? Sem analisar as dificuldades do momento, sem analisar até, né? Igual aí em relação a tantas outras atividades, mas assim, dentro daquilo que vocês puderem fazer, tentam exercer, tentam trabalhar da melhor maneira possível nesse sentido, tá? Mais dúvidas, mais perguntas, podem ficar à vontade. Não? O artigo que vamos fazer, ele não segue o rigor técnico de um TCC, né? Não, Não, né? não. Mas tente fazer o melhor possível, Ezequias. É isso que eu queria também tranquilizar vocês, o seguinte. Só mais Tenta uma fazer coisa, o você não vai melhor possível. estipular o número de reportagens para a gente pegar, não, né? Não vou, não. Então Não, tá. Ezequias, tá? O que eu quero? Eu quero que vocês façam o melhor possível, tá? Mas eu também não quero sufocá-los a ponto de você falar assim, tá tão difícil que eu não vou nem mexer. Então, eu quero, vai ser uma questão mesmo de bom senso. Tentem fazer o melhor possível, né? Não vou fazer o que vocês tenham, não vou estipular isso. Na verdade, nem tem como estipular. Vai ser muito dependente do assunto que você vai escolher,
né? É lógico que eu acho que é interessante que vocês escolham um assunto que vocês encontrem ali dados, né? Porque se for um assunto muito específico, muito difícil, porque o que vocês vão pegar, o que eu quero que vocês peguem para gente, coisas mais atuais também, né? Eu não quero que você use dados de um artigo que já foi publicado. Eu quero que você pegue dados da atualidade, assuntos, por exemplo, se você, não, eu não quero, de repente, eu vou falar sobre dengue, que esse ano ninguém está falando sobre dengue, mas anos passados, recentes, né? Tinham aí dados, e eu quero ver, e de repente eu consigo dados do ano passado, comparar, vai ser interessante. Pode, né? Pode, deve, vocês podem fazer nesse sentido que vocês acharem que for melhor. Mas, logicamente, vocês vão pegar dados de um jornal, dados de uma revista, e sempre indicar a fonte, tá? Na medida do possível, tentem verificar, né, se aquela fonte é mais fidedigna, né? Se ali não está, às vezes, tendo um sensacionalismo em cima de algum assunto, a gente também tem que ter cuidado em relação a isso. Mas, assim, se está ali, se foi igual Covid, né? Eles divulgam muitos dados que seja do consórcio, né? Que as empresas de mídia fizeram, ok. Tem uma respeitabilidade em relação a isso, né? Então, isso que eu busco para vocês. Não vou, Ezequias, realmente esse rigor, não vou fazer isso, eu não quero que vocês se sintam intimidados ou achem que seja muito difícil, que não, né? Deixa quieto, não é isso. Mas tentem fazer da melhor maneira possível, tenham boa vontade de achar alguma coisa que seja interessante, dados ali, né? Dentro do possível, mas coloca ali os objetivos, por que você escolheu o tema, faz uma breve introdução, né? Esse seu tema é importante por quê? Aí eu escolhi falar, por exemplo, de cães com leishmaniose em Belo Horizonte, eu achei, tá ali, legal. Por que eu escolhi esse assunto? Por que é importante falar sobre ele, né? Então, nada muito extenso, mas faça ali uma breve apresentação do tema, né? Coloque ali uma referência, né? No final de contas, é só mesmo nessa construção. Executem minimamente essa execução, né? Essa tarefa de ali, quais são os objetivos, uma introdução, um objetivo, a metodologia realmente falar de onde vocês tiraram, né? Ali, depois uma breve discussão ali em relação ao que você usou, você pegou aqueles dados, aí você fez uma tabela, ou você fez um gráfico, você viu qual que é o valor médio de determinado assunto numa fração de tempo, enfim, execute a análise de dados, tá? Não quer dizer que tem que conter absolutamente tudo, não, mas tenha boa vontade de encontrar nossa matéria, né? De desenhar ali a nossa matéria dentro desse trabalho, tá? É esse que é o objetivo. Então Então, tá bom. tá? Pode deixar que vamos fazer com carinho. É isso. Façam com carinho, tá? E ao mesmo tempo, o que eu encaminhei aí, mas também arquivam isso, possa ser útil nesse momento, né? Mesmo que não tenha esse rigor todo, mas possa ser útil, se inspirem em alguma coisa nesse sentido, né? E é isso que eu quero que vocês possam apresentar aqui pra gente. Meninas, vocês têm alguma dúvida? Fiquem à vontade. Ok? Eu acho que tá Bem, tranquilo, Lu. tá. Então tá, joia. E também, porventura, alguma dúvida que acontecer no decorrer, podem contar comigo, né? A gente possam, até eu gosto muito que às vezes vocês perguntem, que às vezes a dúvida de um possa ser a dúvida do outro. Eu acho isso, a gente sempre aproveita, tá? Então, tá joia. Então, inclusive, a gente agora vai fazer a correção daquele exercício que a gente finalizou na hora que foi para o intervalo, mas logo em seguida eu vou dar um exemplo para vocês, que
caberia, né? Pelo menos em parte, dentro do que eu estou pedindo aqui para vocês, tá? Se eu estivesse fazendo trabalho, né, vocês vão ver que ele se relaciona à queimada. Se eu estivesse fazendo trabalho direcionado a isso, eu poderia, por exemplo, usar aquela esses dados que eu peguei e destrinchar, mesmo porque esse que é o objetivo. Eu fiz, inclusive destrinchei e estou dando para vocês como proposta aqui para fixação do que a gente está estudando, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo já para vocês em relação a isso daqui. Então, vejamos. Então, deixa eu pôr meus slides aqui. Fechar. Uma coisa que eu falei na hora que a gente tá do banner, não deixem, viu, gente, de colocar o logo da faculdade, de colocar o logo do curso. A gente não vai fazer impressão, mas inclusive depois eu vou fazer uma arte também da tarefa que vocês apresentaram, né? Eu não fiz da primeira apresentação de vocês, da primeira etapa, porque como a nossa turma é uma turma muito pequena, ficaria muito acanhado, né? Mas aí, o que eu faço? Eu pego a apresentação de vocês agora, da segunda etapa, incremento também com o trabalho que vocês fizeram da primeira, e dou um fechamento, e vou divulgar também ali no Face o trabalho de vocês, tá? Eu não sei se vocês viram das outras disciplinas que eu ministro, eu divulguei o trabalho que os meninos apresentaram, né? Porque eu acho que isso é importante para mostrar, né, o tanto que vocês trabalham. Eu acho que isso é valorizar o trabalho de vocês. Eu realmente não, Sim, Lu. né, Mariana? Que eu gosto Eu vi até por disso. lá. Eu vi que você curtiu, Mariana. Eu acho isso, eu gosto de fazer isso, que eu acho que é valorizar o trabalho de vocês. E é até bom uma oportunidade de falar que eu não fiz em relação de vocês, porque senão ia ficar muito acanhado, e a gente tem que dar corpo, né? A gente tem justamente mostrar isso. Então, aí eu aproveito aí a gente faz, eu vou colocar também a apresentação de vocês, banner de vocês, a imagem, tudo direitinho, coloco lá e a gente divulga o trabalho que vocês fizeram ao longo do semestre, tá bom? Porque, afinal de contas, valorização é bom, né? A gente gosta, todo mundo gosta, eu sei disso. E é muito importante. E é isso que o Ezequias falou, a gente pede tanto que vocês façam com carinho, né? E a gente ver também com carinho o que foi produzido, eu acho que é importante. Bem, aqui nós estávamos, né, antes de ir para o intervalo, com esse exercício aqui. Então, agora a gente vai construir juntos. Não sei se vocês finalizaram ou não, né, mas vamos aqui fazer juntos para a gente poder passar adiante. Considere os dados da riqueza de espécies de formigas, número de espécies de formigas encontradas em 22 pântanos e 22 florestas. Então, aqui, floresta, pântano. Então, existem, né, 22 dados, tanto para um quanto para o outro habitat, né? Calcule a mediana da riqueza de formigas para cada habitat e compare os seus resultados. Então, olhem só. A média. Na floresta, nós devemos somar todos esses valores, né? Então, se a gente somar todos esses valores, nós vamos ver aqui, isso mesmo, floresta. Nós teremos 202, como são 22 dados, 202 dividido por 22, que dão 9,18. No pântano, né, esse daqui, a gente também deve somar todos os valores e dividir por 22. Não. Então, o que a gente fez? Somar todos esses valores. É por isso que eu, em vez de ir para trás, eu fui para frente nos slides. Somar todos esses valores e dividir por 22. A soma de todos os valores, 107, dividido por 22, dá 4,86. Então, a média para a floresta é 9,18, a média no pântano, 4,86. Bem, a mediana, né? Por em ordem crescente, identificar os números da 11ª e 12ª posição. Então, é isso que, inclusive, eu fiz, né?
Eu tinha aqui a folhinha, pus tudo aqui em número e verifiquei que a posição de número 11 e 12 para a floresta era o número 7 e o número 8. Então, eu tenho que somar esses números, tá? Somo e divido por 2. 15 dividido por 2 significa, então, a mediana para a floresta é 7,5. E no pântano, mesma coisa. Fiz o pus em ordem crescente, por se tratar, né? Reparem que nos dois é um número par, que são 22, né? Então, são 10 para um lado, 10 para o outro, a 11ª e a 12ª posição eu somo e divido por 2, que nesse caso aqui, somar 2 vezes 4, né? E dividir por 2, que dá 4. Então, a mediana para o pântano é 4. Para a floresta é 7,5. Média, mediana para cada e comparar os resultados. Então, é isso que a gente fez. Ótimo. Bem, vocês tinham feito ou não tinha dado tempo? Tinha dado tempo não, né? Tinha não. Então, fica aqui depois, se vocês puderem, só para ver se dá certinho, tá? E aí vocês confiram. Agora, esse aqui eu quero que vocês façam de verdade. Sabe por quê? Porque ele que é o exemplo que eu falei para vocês. Esse daqui, esse exercício, eu coloquei aqui hoje, tá? Eu acessei esses dados hoje. E olha só, por que que eu fiz? Porque eu queria justamente dar para vocês um exemplo. O que que eu peguei? Cheguei na internet, até para fugir de Covid, né? Porque hoje em dia o que a gente mais acha é Covid e fugir do assunto. Um assunto também muito pertinente, a noz queimada. Aí entrei aqui, ó, né? Até coloquei para vocês esse é o portal. Esse portal, inclusive, reparem que ele é a comparação, ele é do INPE, lembram? Quem acompanha o noticiário aí sabe, teve um bafafá danado, que os dados, né, eventualmente poderiam não ser adequados, enfim, entra uma jornada política aí, não sei se vocês se recordam do ano passado. O fato é que lá no INPE, ele tem a comparação do total de focos ativos detectados pelo satélite de referência em cada mês, no período de 98 até 2021, até 15 de abril de 2021, né? Hoje são 16, não é? Ou seja, até ontem, tá? Bem, aí, logicamente, eu não vou dar para vocês de 98 até 2021, não é isso. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui para vocês verem, né, da onde que eu tirei, enfim. E aqui eu fiz um apanhado, peguei parte lá da tabela deles. Peguei de 2015, minha intenção é trabalhar com vocês 2015 até 2020, tá? Reparem que eles têm aqui de janeiro a fevereiro, janeiro a dezembro, né? Desses 5 anos. E aí eu quero que vocês façam para mim. Esse eu quero, que eu achei interessante, mesmo porque a gente vai extrair informação aqui interessante no que refere à biologia. E um dado super recente que está aí na nossa roda de conversa, né, muito frequentemente. Eu quero que vocês identifiquem para mim qual mês que obteve o maior número de focos ativos, né, no período de 2015 a 2020. Então, ou seja, qual que é o mês de 2015 a 2020? Qual que é o mês, né, que literalmente a gente tende a ter uma maior quantidade de focos ativos. Obviamente tem até a ver com a época do ano, tem questões aí relacionadas, né? Qual que é o mês que obteve o maior número de focos ativos? No período não é de um ano só não, de 2015 a 2020. Então, de 2015 a 2020. E destaque o número médio, ou seja, quero que vocês encontrem para mim a média de focos no mês de maior ocorrência, tá? Então, vocês vão ver aí para mim qual que é o mês que teve o maior número de focos e depois verificar nesse mês qual que foi a média de focos
né, de maior ocorrência, tá bom? Então, eu vou deixar aqui vocês, vou dar um tempinho. Oi, diga. Destacar a média do ano, né? Do mês de maior ocorrência. A média do... você pode... A média do ano que eu... Isso. Eu acho que até que eu coloquei aqui no errado, né? Não, destacar. Você pode, inclusive, vão aqui. Acho até que eu fiquei na dúvida do que eu coloquei e pus aqui. Olha só. Primeiro, qual que é o ano que teve a menor e a maior média de focos ativos? Então, vamos por partes. Deixa aqui que eu agora vamos fazer o seguinte. Pensem, deixem isso aqui de lado, tá bom? Olha aí para mim. Qual que é o ano que teve a maior e a menor média de focos ativos? De 2015 a 2020, tá? Esse 2021 aqui, gente, eu vou até cortar aqui para vocês não confundirem. Marca texto. Eu vou tirar ele, vou pôr ele assim. Eu vou tirar aqui para vocês não usarem esse dado, tá? Como erro. Qual o ano que teve a maior e a menor média de focos ativos? Para fazer isso, o que vocês têm que fazer? Me digam. A gente vai somar o número de focos, por exemplo, lá de 2015, a gente vai somar todo o número de focos. Isso. A gente vai encontrar um valor X e dividir por 12, que é o número de meses. Exatamente. Aí você vai encontrar a média do ano de 2015. Você vai fazer isso de 2015 a 2020. Exatamente. Isso mesmo, Ezequias. Isso mesmo. Então, podem fazer aí. Por isso que precisa de calculadora hoje. E o caderno também, né? Porque a gente não guarda de cabeça. Qualquer dúvida podem me perguntar aqui, tá, gente? Meninas, vocês estão fazendo também, não estão? Meninas? Sim. Ótimo. Vamos fazer uma coisa aqui para poder agilizar e ajuda todo mundo? Vamos aqui. Sara? Sara, você está me ouvindo? Sim. Você pode ver qual que é a somatória do ano 2020? Soma para a gente aqui a quantidade de números aqui de 2020,
Mariana, Oi. você pode somar de 2019? A Posso. quantidade de 2019. Letícia. Letícia, Oi. você pode somar 2018? Dá um Pode. tempinho? Pode. De 2018. E Ezequias 2017. Ok. Pode ser, Ezequias? Porque 2015, 2016, eu acho que vocês já devem estar fazendo aí. Então, faz assim que aí a gente vai compartilhar, que aí a gente já ganha tempo. Vocês vão me falar. Caneta, preto. Ao terminar, vocês me falam, tá? Prontinho. Eu já somei de 2019, mas eu vou conferir se tá certinho de novo. Tudo bem. Tem como eu conferir aqui com você? Se você Deu quiser, pode. 3.074. Tá certo. Tá certo. Tá. Então, vejamos. 3.074 de 2019, né, Mariana? Isso. 3.074. Vou tentar fazer um número mais bonitinho para vocês não confundirem, que aí depois vocês podem aproveitar aqui. Ezequias, o seu foi qual ano? 2017 Que deu quanto? deu 3.905. Isso. 3.905. Ok. 2018 deu 3.021. 2018, 3.021. Certinho. 2020. Só um minutinho, só um minutinho. É minutinho não. 2021, é porque eu não sei. Para fazer número bonitinho aqui, assim, o melhor possível, é uma ginástica. Você, Sara, você tá até. Você demorou muito porque o seu número é. Qual que é o seu número, Sara? 6.123. 6.000. Olha só, gente. 6.123 focos no ano de 2020. Eu tenho de Olha só. 2015 e de 2016. Você quer também? Bem-vindo, quero. 2015 é quanto? Pera, deixa eu... Eita. Em 2015 deu 1.812. Isso, só um pouquinho. Vou colocar aqui 812. E 16 deu 3.187. 3.187, isso certinho. 3.187. E aí é o seguinte, isso aqui foi o número total, né? E a média, como é que a gente faz a média? É esse valor total que vocês falaram agora, dividido por 12. dividido por 12, tá? E aí eu vou colocar aqui, tá, gente? A média, tá bom? Ó, do outro lado, que ali não tem espaço, eu vou literalmente colocar a média aqui, tá bom? Bem, façam aí para mim, cada um que falou do ano aí, divide por 12 para mim, por favor. Assim que tiverem, vocês me deem o resultado aqui. Pode falar o de 2015?
Pode, deixa eu só ver. 2015, a média deu quanto, Sara? 151. 150 e 91. Cem- 91, a minha arredondou. 151. Aham. Ok. É 151. Ó, fica arredondado aqui. 151. 2016 deu 265 e 58. 265,58? Isso. Alguém confira para mim, por favor. Tá certo. É isso mesmo? Uhum. 2, como que é? 2, 65 e 58. 65 e 58. Então, esse 265, e 58? Uhum. Ok. Então, esse quem errou fui eu aqui. Bem, a próxima, esse 2017. A média 325 e 41. Isso. 325 e 41. Isso. Ok. Aqui, 2018. 251 e 75. Isso mesmo. 251,75. 2019. 256 e 17. Isso mesmo. Gente, é isso que eu quero que vocês façam no trabalho, viu? Olha só, eu peguei os dados e tô pegando, por exemplo, colocando qual que é a média. A gente pode aqui tirar informações. Aqui, esse último, 2020, deu quanto? A média? 510 e 25. Aham, isso mesmo. 510,25. Aqui, né? Isso. Então, ótimo. Qual o ano que teve a menor média de focos ativos? Menor. 2015. 2015. Foi a menor aqui, o ano 2015. E qual que foi a que teve maior? 2020. 2020. Realmente, né? Lembra de tudo que a gente ouviu ano passado? Né? Olha, os dados aqui nos realmente contempla aquilo que nós ouvíamos. Muito bem, exatamente. E agora, né? Então, qual que foi o mês que teve o maior número de focos ativos? Agora, o que a gente tem que fazer? Nós temos que somar, literalmente, deixa eu ver aqui só para me saber em termos de administração do horário. A gente já está chegando. Então, o que eu só chamar a atenção de vocês? Vou aqui, já vou para vocês verem. Depois, para vocês saberem que como até para trabalhar, né? Em relação ao que eu pedi para vocês no trabalho. Caneta. Primeiro, para identificar esse qual mês, eu literalmente fiz a somatória, né? Aqui por mês dos focos. Ah, professora, são anos diferentes. Sim, mas eu queria justamente encontrar qual o período do ano ali que tende, às vezes, ter o maior número de focos. E depois vocês vão ver o seguinte: o mês de setembro teve 6.504 focos. 6.504 focos. Por quê? Isso, na verdade, a gente sabe que do ponto de vista ali ecológico, de cuidado, de controle, né? Tem a ver, obviamente, com a época do ano, com a seca, enfim, com a prática também que às vezes eles exercem na região, né? Enfim, 6.504. Foi o mês que teve o maior número de focos ativos do período, tá? E qual o número médio de focos no mês de maior ocorrência? Então, seria 6.504 dividido por 6, porque por 6 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. A média, gente, aqui é de 510, aqui, 6.504, de 510 focos no mês de setembro. Logicamente, tem uma variabilidade muito grande, porque são anos
distintos, mas só para a gente ter uma noção quanto que, em média, né, como que é um mês que, de fato, ele tende a ter um número muito grande de focos ativos, tá? Se a gente observar logo de cara que o único ano que não teve, né, ali na faixa dos 500 ou mais, foi o ano de 2015, que de fato foi o ano, né, de todos com menor quantidade de queimadas. Quem dera todos os anos fossem como foi, né? Daí sempre para menos. Bem, então eu peguei isso para vocês como exemplo, que eu fui na internet, procurei um assunto que me interessava, achei dados, né? De uma fonte que é confiável, né? E literalmente busquei aqui, vi a quantidade, peguei valores médios e posso até falar, tirar informações em cima disso, tá? Então, é um mini exemplo. Você não significa que vocês têm que pegar apenas de um local, né? Como, na verdade, a intenção é até que vocês possam pegar sobre o mesmo assunto dados assim interessantes e apresentar para a gente, tá bom? Bem, eu sei que aí a gente já até excedeu o nosso horário. Eu quero agradecer muito vocês a presença. Desculpa por ficar aí pontuando, mas é porque é importante. E aqui, né? Se for só ver uma pessoa fazendo conta e não fazer, na verdade, não aprende. E não põe a mão à massa que é o que a gente precisa na nossa disciplina, tá bom? Chamar a atenção de você, semana que vem é semana de palestras, tá? Fiquem atentos, tem palestra institucional que dá, inclusive certificado para quem acompanhar ali no momento ao vivo, enfim. Então, no nosso próximo encontro aqui, inclusive, qualquer dúvida vocês possam, né? A gente vai dar continuidade agora de medida de dispersão, mas qualquer coisa aí, inclusive em relação ao trabalho, podem contar comigo e a gente vai elucidando, tá bom? No Na mais, ó. semana que vem não tem aula, é só palestra. Não, semana que vem é só palestra. Todas as disciplinas, Ezequias. Você vai dar Semana que alguma vem palestra, Lu? é padrão. Não, os professores, eles realmente são, a maioria são inclusive institucionais. São umas que falam de uma maneira geral, acho que carreira, enfim. Tem várias coisas interessantes que eles pontuam, mas não são necessariamente professores da casa, assim, da unidade, não, tá bom? Ah, tá. Se você desse uma palestra e assistir. Ah, obrigada pela preferência, Ezequias. Ó, um beijão, viu? Boa semana para Beijão, Lu. vocês. E aproveitem as palestras, tá bom? Depois vocês me contam. Fiquem Tá com bom. Deus. Com Tchau, Deus. Boa tchau. Tchau, noite. Tchau, meninas. tchau. Bom final de semana, Boa viu? Tchau, noite. Lu. Bom final de Tchau, Com semana. tchau, Deus. tchau. Tchau, Letícia. Tchau, Sara, Mariana, Ezequias. Fiquem com Deus, gente. Se cuidem.